A marca DS entra no segmento de hatches familiares do mercado de veículos elétricos com este carro, o número 4e Tense. Aqui temos a já conhecida engenharia totalmente elétrica do grupo Stellantis, mas neste caso, ela foi apresentada com muito mais charme francês. Meu nome é Jonathan Crouch. Eu testo carros há mais de 40 anos. Você encontra todos eles no aplicativo Car and Driving. Aqui, vou tentar te contar tudo o que você realmente precisa saber sobre este carro de um jeito que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. A marca DS ainda não trouxe um carro elétrico para vender em grande quantidade, mas pode ter conseguido isso aqui com este modelo, o DS número 4 e-Tense. É o terceiro veículo elétrico da marca francesa. O pequeno e excêntrico DS3 e-Tense, um crossover compacto, não conquistou muitos adeptos. E o topo de linha DS número 8 e-Tense Sedan é uma visão rara em nossas estradas. Este modelo número 4 e-Tense pode ser diferente. Na verdade, é apenas um Peugeot 8 repaginado, mas a nova apresentação é realmente bastante atraente. Curiosamente, o carro do qual o DS número 4 é apenas uma reestilização, o DS4 lançado em 2022, não veio na versão elétrica. Agora que a marca pode oferecer um carro nesse segmento, como será que este vai se sair? Vamos dar uma olhada mais de perto. Então, será que aqui é tudo só ilusão? Será que todo esse brilho francês do modelo número 4 serve apenas para disfarçar o fato de que ele dirige exatamente como seus primos de segmento do grupo Stellantis, o Peugeot 308 e o Vauxhall Astra, ambos muito parecidos por baixo do capô e na estrutura? Veja bem, talvez isso não seja algo ruim, porque ambos os carros são bem agradáveis de dirigir, então o número 4 também é. Porém, ao contrário dos seus rivais alemães premium, suas prioridades estão mais voltadas para o conforto do que para a esportividade. Isso seria bom para nós se houvesse um pouco mais de sensação na direção. Há um pouco mais de rolagem nas curvas do que você poderia esperar, graças à altura do solo quase de um crossover, mas nada com que você não possa conviver. Para este veículo elétrico, há apenas uma opção de motorização, que conta com um motor elétrico dianteiro com 213 cavalos de potência e 343 Nm de torque. Alimentado por uma bateria de 3 kWh, que é um pouco maior do que a unidade de 4 kWh instalada em um Peugeot 8 equivalente. O que talvez explique por que o modelo 4 e-Tense tem uma autonomia elétrica de até 3 milhas, 14 milhas a mais do que seu equivalente da Peugeot. Assim como no 8, espere que a qualidade de rodagem seja melhor do que na maioria dos outros elétricos compactos desse tamanho e muito mais suave do que no Vauxhall Astra Electric equivalente, que também é bem próximo e rígido demais. Com certeza, você não vai ficar batendo em lombadas e caindo em buracos como aconteceu com alguns dos pequenos elétricos recentes que testamos. E a DS manteve o ruído do vento e o barulho dos pneus em níveis razoáveis, então você pode aproveitar o benefício de refinamento daquele trem de força quase silencioso. Existem 3 modos de condução: Sport, Normal e Eco. No modo Sport, de 0 a 100 km por hora leva 7,1 segundos, chegando até 159 km por hora. As aletas atrás do volante permitem acessar 3 configurações disponíveis de regeneração de frenagem, embora mesmo a mais intensa delas não ofereça aquela desaceleração brusca ao tirar o pé do acelerador no estilo de um pedal só que você encontra em alguns rivais elétricos. Em todos os modelos número 4, há também alguns recursos bem básicos de assistência ao motorista, graças ao controle de cruzeiro adaptativo com função Stop and Go, que automaticamente mantém sua velocidade em relação aos veículos à frente na estrada. E quando você encontrar um congestionamento, ele vai te parar suavemente e, quando for apropriado, vai te colocar em movimento automaticamente. Uma tecnologia que a DS não transferiu de seus modelos maiores é o sistema de suspensão adaptativa com varredura ativa, que teria sido interessante ter, porque as versões a combustão do número 4 às vezes ficam instáveis, com buracos e ondulações maiores. As atualizações visuais que transformaram o DS4 de segunda geração neste DS número 4 são rapidamente explicadas. Há o que a marca chama de uma nova dianteira ousada, que apresenta uma grade preta mais larga e com detalhes mais intrincados. Na seção frontal robusta, que é ladeada por faróis que oferecem novos efeitos de iluminação, sua assinatura luminosa mais distinta, aparentemente inspirada tanto no DS número 8 maior, quanto no carro conceito de performance DS-DSE Tenth. Isso apresenta um feixe de luz segmentado que atravessa o para-choque e encontra o logotipo DS iluminado no centro.
Como antes, este continua sendo um hatch premium de porte médio, visualmente atraente e de linhas angulosas. O hatch premium de tamanho médio mede centenas de milímetros de comprimento e roda em aros de rodas com estilo aerodinâmico, que geralmente tem 19 polegadas de tamanho. Dobras acentuadas ao longo de ambos os flancos visam afinar a seção central e dar a impressão de uma altura de rodagem no estilo crossover. Detalhes elegantes incluem os pilares C com o logotipo DS em relevo e as maçanetas das portas prateadas embutidas. Além disso, há lanternas traseiras em LED que chamam a atenção, parecendo joias, em uma tampa traseira estampada com o elegante letreiro DS Automobiles. Por dentro, não mudou muita coisa em relação ao DS4 de segunda geração original. Então, muitos botões em formato de diamante e acabamentos em basalto tentam elevar a cabine acima do padrão das marcas de grande volume. Em um modelo topo de linha equipado com alcântara ou couro napa, você pode até sentir que a cabine é bastante luxuosa. Não é bem assim com o acabamento Palace mais comum que temos aqui, mas certamente é algo agradavelmente diferente. Ao contrário dos melhores níveis de acabamento que você encontra nos rivais premium, aqui não há nenhuma tentativa de dar uma sensação esportiva. Um recurso de design interessante é a ausência de saídas de ar visíveis no painel principal. A unidade principal de ventilação está integrada atrás de uma faixa de botões físicos, que fica logo abaixo da tela de controle principal. E há detalhes incomuns, como o botão de partida central e as saídas de ar no estilo dos anos 90 montadas nas portas, próximas a comandos dos vidros também incomuns, que ficam em um ângulo estranho para usar. A qualidade de construção deste carro de teste parecia boa, mas não parecia tão sólida quanto a de um produto do grupo VW. Mas você pode sentir vontade de dar uma olhada enquanto passa a ponta dos dedos pelo elegante acabamento em estilo guilhoché usado no botão de volume, no botão de partida e nos controles do ar-condicionado. Nossa maior decepção na cabine ao passar do DS4 para este DS número 4 é que a marca dispensou o painel de controle por gestos Smart Touch Lower do modelo anterior. Painel de controle por gestos Smart Touch Lower, uma tela adicional de 5 polegadas à frente do seletor de marchas que costumava controlar a tela principal do sistema de infoentretenimento do painel. E nós achávamos que funcionava muito bem. Agora, só há um painel de plástico vazio e estranho onde aquilo ficava, e você tem que controlar aquela tela de 10 polegadas. Monitor central por toque ou pelo comando de voz OK RS da marca. Nenhum dos métodos é particularmente fácil ou intuitivo, e isso não é ajudado pelo software da tela, que é lento. O monitor principal é o pacote Stellantis de sempre, reempacotado com uma interface exclusiva da DS. A tela inicial exibe as seções habituais de widgets, e você pode deslizar para a esquerda para acessar o mapa de navegação e o medidor de fluxo de energia. Deslizando ainda mais para a esquerda, você chega a uma tela de climatização, e depois a uma tela de ícones, que te leva ao tradicional menu de aplicativos da Stellantis, onde ficam os jogos e todas as funções de consumo de energia e carregamento do carro. A tela que você vê através do volante de 3 raios, agradável ao toque, também tem 10 polegadas, e também é familiar do modelo anterior ao facelift. Isso significa que você tem uma escolha de layouts controlados ao pressionar a extremidade da alavanca esquerda da coluna de direção, um mostrador central que você pode escolher para ser ladeado por informações de mídia ou de viagem, sendo esta última variável através de toques na alavanca direita da coluna de direção ou um medidor de fluxo de energia que pode ser acompanhado por outros dados de navegação ou de viagem. Se isso ainda não for tecnologia de tela suficiente para você, a versão Top Atoll Trim recebe um Head-Up Display DS estendido, que supostamente está mais próximo da realidade aumentada do que qualquer outro sistema. As informações visualizadas não são apenas projetadas no para-brisa, mas sim projetadas mais adiante, no seu campo de visão da estrada, a uma distância de 4 metros à frente e em uma imagem de 53 centímetros de largura. Você senta um pouco mais alto em um número 4 do que na maioria dos concorrentes, mas a visibilidade ao olhar por cima do ombro ainda é limitada pelos grandes pilares traseiros. Pelo menos, você se senta confortavelmente nos bancos de espuma de alta densidade que recebem o acabamento característico em estilo de pulseira de relógio DS, com revestimento superior em couro napa de alta qualidade. Embora os porta-objetos das portas sejam pequenos, o espaço de armazenamento é razoável, com um porta-luvas grande e um compartimento raso com 2 tampas entre os bancos, que inclui uma porta USB-C. Evite o modelo E-Tense de especificação básica e você terá um carregador de celular sem fio. Quanto ao banco traseiro, bem, você poderia esperar que ele fosse bastante espaçoso, já que o comprimento de 4.400 mm deste número 4 é maior do que a maioria dos modelos do segmento principal. Um Astra é 26 mm mais curto. Entre os modelos Premium, um Audi A3 Sportback é 72 mm mais curto. Não é bem assim quando você se senta lá dentro, onde o espaço para as pernas é decepcionantemente limitado e pessoas altas vão perceber suas cabeças encostando no teto. Para piorar, a parte central do banco é desconfortavelmente elevada e os apoios de cabeça são do tipo que ficam pressionando a nuca até que você os levante.
Além disso, os encaixes Isofix para cadeirinhas infantis são difíceis de acessar e os porta-objetos das portas são pequenos e, assim como no modelo anterior à reestilização, não há base de assento deslizante nem encosto reclinável. Mas você conta com luzes de leitura no teto, duas saídas de ar centrais e um apoio de braço central com porta-copos e um compartimento para canetas. Com a linha ascendente das janelas laterais traseiras, não é um espaço particularmente arejado, mas pelo menos está bem longe do espaço apertado e claustrofóbico que era o banco traseiro da primeira geração do DS4 de 2011, que inicialmente era vendido sob a marca Citroën, um modelo tão comprometido na parte de trás que os passageiros traseiros nem sequer podiam abrir as janelas. Vamos terminar dando uma olhada no porta-malas, cujo acesso pela tampa traseira provavelmente não será facilitado pela abertura elétrica que temos aqui. O espaço disponível para bagagem vai depender muito do conjunto motriz que você escolheu para o seu número 4. Com este E-Tense EV, são 90 litros, 30 litros a mais do que o PHEV. Mas se você optar pelo híbrido, terá 30 litros. Qualquer que seja a versão que você escolher, terá que acessar o espaço por cima deste batente alto, uma área iluminada por uma luz à esquerda, próxima a uma tomada de 12 volts. As versões plug-in praticamente não deixam espaço sob o assoalho, certamente não o suficiente para guardar os cabos de carregamento, que na ausência de um porta-malas dianteiro, acabam ficando soltos e ocupando espaço no assoalho do porta-malas. Pelo menos, a DS oferece uma abertura central para ESCs, para itens mais longos. E quando você empurra o encosto para frente, há até 60 litros de espaço nesta variante E-Ten se você carregar até o teto. Seriam 20 litros na versão PHEV ou 40 litros na híbrida. Enquanto filmávamos, no verão de 2026, a DS estava pedindo a partir de cerca de 37 mil libras por este número 4 e tem-se totalmente elétrico. Mas se você evitar a versão topo de linha, desse valor pode ser deduzido um subsídio governamental disponível de 1.500 libras para carros elétricos, trazendo o preço para cerca de 35 mil libras. Os três níveis de acabamento principais são Palace Plus, DS Performance Lean e Etoile. Este E-Tense EV também pode ser adquirido em uma versão mais acessível, o nível de acabamento básico Palace. O pacote de série inclui itens como faróis de LED e lanternas traseiras totalmente em LED, retrovisores aquecidos e rebatíveis, controle de cruzeiro adaptativo, assistência de estacionamento dianteira e traseira com câmera de ré e vidros laterais dianteiros laminados acústicos. Se o seu ponto de partida for Palace Plus, você também recebe rodas de liga leve Sapporo de 19 polegadas, entrada sem chave, navegação conectada em 3D, uma base de carregamento sem fio para smartphone e uma bomba de calor para preservar a autonomia em clima frio. Se você optar pelo acabamento DS Performance Line, você terá rodas Minneapolis de 19 polegadas e interior em alcântara preta. Adicionado ao acabamento topo de linha, com head-up display, faróis Matrix LED Vision, banco do motorista com ajuste elétrico e vidros traseiros escurecidos. Os clientes da versão topo de linha podem pagar mais para adicionar um interior Opera distinto, com estofamento de couro com padrão pulseira de relógio característico da DS. Nesse caso, você também recebe aquecimento para o volante e para os bancos dianteiros, além de ajuste elétrico para o banco do passageiro dianteiro. Lembre-se de que a menos que você escolha seu DS4 na única cor padrão, este cinza platina, você vai precisar desembolsar mais 5 libras por um dos outros 4 tons, com mais 300 libras se quiser o teto bitone preto Perla Perlinera contrastante deste carro de teste. Em toda a linha, as opções incluem porta-malas com abertura elétrica, teto solar elétrico e engate para reboque. As versões Toyo podem ser equipadas com rodas maiores de 20 polegadas e o pacote DS Drive Assist 2.0, que oferece adaptação de velocidade recomendada e troca de faixa semi-automatizada. Na versão padrão do acabamento topo de linha Toyo, você pode adicionar o pacote Absolute Comfort, com bancos dianteiros aquecidos e com massagem, volante aquecido e um sistema de som Hi-Fi focal Eletra completo. Agora, falando de segurança. Com a classificação de segurança de 4 estrelas do Euro NCAP para os modelos de especificação padrão Fugere, apenas o básico vem de série. Um sistema de frenagem automática, assistente de permanência em faixa, alerta de excesso de velocidade, reconhecimento de sinais de trânsito e alerta de atenção ao motorista. Além dos airbags habituais ligados a um sistema de chamada de emergência. Você precisa ir até a versão topo de linha para ter detecção de ponto cego e alerta de tráfego cruzado traseiro. Este veículo elétrico pode ser carregado em corrente contínua, com até 20 kW, permitindo recuperar até 100 km de autonomia em 11 minutos. O carregamento em corrente contínua de 20% a 80% pode ser concluído em pouco menos de 30 minutos. O carregamento em corrente alternada em casa, usando uma wallbox típica monofásica de 7,4 kW, precisa de 5 horas e 20 minutos para repor de 20% a 80%.
Com uma fonte trifásica de 11 kW, você pode reduzir esse tempo para 3 horas e 35 minutos, para repor de 20% a 80%. Se você conectar em uma tomada doméstica, vai precisar de nada menos que 30 horas para uma carga completa. Como de costume com veículos elétricos, você pode agendar o carregamento tanto pela tela central do carro quanto pelo aplicativo DS fornecido. E através desse aplicativo, você também pode pré-climatizar a cabine antes de entrar. Assim, não vai precisar gastar energia da bateria usando o ventilador do ar-condicionado. Acima da versão básica, a DS oferece uma bomba de calor de série, que aproveita o calor do ar ambiente, reduzindo o esforço do sistema de climatização nos meses mais frios. O número 4 é Tense, assim como todos os veículos elétricos, tem a taxa BRK fixada em 4% até a primavera de 2027. Depois disso, haverá um aumento anual de 1%. Existe a garantia padrão da Stellantis de 3 anos ou 60 mil milhas, nada de especial. A manutenção de todos os modelos número 4 deve ser feita todo ano ou a cada 100 milhas, e o custo das visitas à oficina deve ser acessível. O seguro é do grupo 21 para o híbrido e do grupo 31 para o híbrido plug-in. O seguro é do grupo 30 para este e-Tense EV. Lembre-se de que se você escolher o acabamento topo de linha com a versão plug-in do Number 4, você vai elevar o preço para mais de 40 mil libras, o que significa que estará sujeito ao imposto de carros de luxo do governo, um extra de 20 libras por ano entre o segundo e o sexto ano de propriedade. Os valores residuais, após 3 anos e 36 mil milhas, são avaliados em 39% para este e-Tense. A marca DS não se favoreceu ao tomar algumas decisões de produto estranhas nos últimos anos. Talvez a mais cara dessas decisões tenha sido lançar o DS4 em 2022 sem o conjunto motriz totalmente elétrico, que poderia ter sido emprestado do seu primo Peugeot 8, do grupo Stellantis. Agora que essa falha foi corrigida na forma agradavelmente estilizada deste DS4 e-Tense, talvez a marca possa começar a ganhar um pouco mais de espaço em vendas no nosso mercado. Afinal, é o único concorrente no segmento de hatches compactos premium que pode oferecer um conjunto motriz elétrico como este, além de opções híbridas leves e híbridas plug-in. E quando você leva em consideração o subsídio do governo para esta versão elétrica, o preço também fica bem competitivo. Vale a pena dar uma olhada então? Por que não? Ninguém mais na sua rua vai ter um.